Olá, você que tem acompanhado nossas devocionais. Eu queria convidá-lo a refletir hoje sobre uma passagem de uma história bíblica que está narrada no livro de Gênesis, no seu capítulo 16. Eu não vou fazer leitura aqui agora, mas ela conta a história e eu queria ver essa história sob a perspectiva de um personagem que é Agar. Agar é serva de Sara, mulher de Abraão. Deus já havia prometido a Abraão que ele seria o pai de uma grande nação, porém eles já eram velhinhos e eles ainda não tinham nenhum filho. E aí a ansiedade começou a tomar conta e eles tomaram uma decisão. Qual foi a decisão? A decisão foi de que Abraão engravidasse Agar, que era a serva de Sara, para que eles pudessem garantir aí a descendência deles por meio da serva. E essa decisão, logicamente, criou problemas para a vida deles, né? E, na verdade, ela engravidou, a Agar engravidou de Abraão e elas se desentenderam, né? Então, as duas começaram a se desentender e isso chegou num ponto que a história nos conta que Sara maltratava muito Agar. E Agar não suportou ser maltratada pela patroa, né? E aí ela toma uma decisão, que é fugir. Grávida, sozinha, ela foge em direção ao deserto, numa situação desesperadora, né, numa situação angustiante. E nesse momento da vida dela, que ela se encontra numa situação de sofrimento, um anjo do Senhor aparece para ela e esse anjo vem encorajá-la. Primeiramente, aconselha ela a voltar, né, para a sua casa, para os seus senhores, e também fala sobre o seu filho Ismael, como ele, o que seria dele, né? E aí no versículo 13 de Gênesis 16 tem uma questão, uma fala da Agar. Esse versículo diz o seguinte: Este foi o nome que ela deu ao Senhor que lhe havia falado: Tu és o Deus que me vê. Pois dissera: Teria eu visto aquele que me vê? Ou seja, nesse momento em que ela, logo depois dela falar com o anjo do Senhor, ela fala: Eu vou passar a chamar Deus de Tu és o Deus que me vê. E isso é muito significativo porque ela estava numa situação que muitos poderiam pensar: onde está Deus, né? Cadê que não está olhando para a situação dela? Mas sim, Deus estava olhando para a situação dela, estava vendo. É nesse momento que ela reconhece isso, né? Que Deus havia olhado para ela e não somente olhado numa maneira de assistir passivamente, mas ele tinha agido e de maneira a encorajá-la. E a gente vê que esse Deus é o mesmo Deus que, por meio de Jesus, olha para a multidão, lá em Mateus, e se compadece, tem compaixão da multidão, né? Porque essa multidão estava desamparada, estava sofrendo, e esse Deus, né, que é o mesmo Deus de Agar, é o mesmo Deus de hoje. Hoje passamos por momentos difíceis, passamos por momentos de sofrimento, de angústia. Eu não vou nem ser redundante em falar aqui do quão tem sido esses tempos que nós temos vivido, pessoas morrendo, pessoas adoecendo, pessoas passando dificuldades das mais variadas. E nesse momento a gente também pode, assim como Agar, olhar para os céus e ver que Deus ele nos vê, saber disso, que isso faça significado na nossa vida, porque Deus ele está nos vendo, ele está nos entendendo, ele compreende a nossa situação. Nós muitas vezes em momentos de situações de sofrimento, nós gostamos de que as pessoas nos ouçam, às vezes as pessoas não precisam fazer nada, né? Só da gente contar a nossa dor, o nosso sofrimento para alguém próximo, de ele ouvir aquilo, já é algo que parece que tira um peso da nossa dor. E
Deus, ele faz isso também, né? A partir do momento que nós temos essa consciência, né, de que Ele nos vê e nos entende, nos compreende, nós podemos também ter esse conforto, né, de que, por mais que a nossa dor continue, o nosso sofrimento continue, nós temos a certeza de que Deus está vendo, está compreendendo toda a nossa dor. Que Deus nos abençoe e nos encoraje.